Olá, quinto ano, tudo bom? Vamos começar a aula de hoje. Hoje nós vamos começar corrigindo os exercícios de português do caderninho verde, tá? Sobre encontro consonantal. Peguem os caderninhos, abram, por favor, e coloquem então a C com a caneta verde. Vejam só, nós havíamos dado esse exercício e toda vez que a gente encontrar, então, encontro consonantal na palavra, na mesma sílaba, a gente vai colocar a letra A. E se o encontro estiver em sílabas separadas, nós vamos classificar com a letrinha B, tá bom? Então, veja aí, acompanhe em casa para ver se você acertou. Blusa, mesma sílaba, letra A. Prato, mesma sílaba, A. Ritmo, sílabas separadas, então ficou a letra B. Pacto, o C com o T se separam, B. Afta, FT, ficam separados, B. Subsolo, BS, sílabas separadas, B. Trenó, TR, mesma sílaba, A. Plano, PL, mesma sílaba, A. E apto, sílabas separadas, o PT, letra B. Até aí vocês estão acertando? Parabéns! Na próxima coluna, nós temos aqui planície. O PL fica na mesma sílaba, letra A. Preto, PR, mesma sílaba, A. Plano, PL, mesma sílaba, A também. Gramado, GR, mesma sílaba, letra A. Submarino, BM, sílabas separadas, letra B. Objetivo, BJ, sílabas separadas, letra B. Advogado, DV, sílabas separadas, B. Aspecto, SP e CIT, sílabas separadas, B. Absolver, BS. E o LV, que também ficam em sílabas separadas, letra B. Tudo bem até aí? Conseguiram? Parabéns! Ponham certinho, se teve algum que você errou, apaga, corrige e coloca, por favor, o CG, tá bom? Bom, agora quem já corrigiu pode fechar o caderninho verde por enquanto e vamos pegar o caderno aí, o livro, na parte de geografia. Nós havíamos deixado aí para vocês, né, a lição de casa número 2. Então, vamos fazer a autocorreção, pessoal, da lição de casa 2, tá bom? De acordo com o texto, nós tínhamos algumas perguntinhas para serem respondidas. Então, olha só, na letra A, estava perguntando assim, o que são reservas extrativistas? Então, está lá no texto que nós iniciamos a lição de casa. Então, a Pro colocou, são espaços protegidos destinados a atividades extrativistas para o grupo de pessoas da própria floresta. Então, analise, veja se você respondeu aí da maneira correta, se está de acordo com o que a professora escreveu. Tudo bem? Com o mesmo sentido. Letra B. Como desenvolver o extrativismo de modo sustentável? Aí a Pro colocou, fazendo a reposição das áreas e assegurando o equilíbrio ambiental. Tá? Então, se preocupando que toda vez que eu retirar algo da natureza, aquilo seja reposto, né? Eu havia explicado na aula de ontem, porque assim eu posso utilizar e eu não prejudico a natureza, o meu meio ambiente, porque tudo que eu tiro, eu me preocupo em repor, tá? Na letra C, quais são os benefícios, né, com a criação das reservas extrativistas? Que benefícios ela pode trazer aos povos da floresta? Também estava no texto. Então, disse assim que evita conflitos sociais, né, intrigas, brigas, discussões, fixa a população da floresta, a população que já mora na floresta, ela fica tranquila, né? Ela quer continuar morando lá. Ao contrário, de querer mudar de lá. Então, fica bom, porque incentiva a população da floresta a permanecer morando lá. Ou seja, evita o êxodo rural. Tudo bem? Na próxima questão, né, que é o exercício 2,
vocês tinham aí uma observação, que era para vocês tentarem adivinhar qual atividade extrativista que está sendo realizada aí na região norte. Então, a árvore, pessoal, é uma seringueira, veja se vocês acertaram, tá? E o que eles estão retirando aqui da árvore? O látex, tá bom? Ele produz o látex, e aí, através desse látex, eles conseguem realizar aí, na verdade, o látex, ele funciona como o material aí para produzir a borracha, tá? Então, aqui nós tínhamos que escrever que é a seringueira e que eles estão retirando aí o látex. Tudo bem? Quem acertou, põe certo. Se você não conseguiu adivinhar, apague e agora você arruma. Tudo bem? Vamos lá. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho mais o conteúdo aí de geografia. Então, abram agora, por favor, na página 82. Nós estudamos, né, várias características já dos países. Agora a gente vai focar um pouquinho nos tipos de regiões. Tudo bem? Então, olha só, nas páginas a seguir, conheça as principais características de cada região brasileira. Então, nós vimos que o Brasil, ele é dividido em regiões. Então, nós vamos ver as características de cada região. Então, como vocês podem observar aí no livro de vocês, nós temos aqui um breve resumo de cada região, né? Começamos pela região norte, e toda vez que eu for conversar e ler com vocês a respeito da região, vai ter um mapa aí mostrando quais são os estados que pertencem a essa região que eu estou comentando, tá bom? Então, olha só, a região norte é uma área caracterizada pela presença da floresta amazônica e por grandes rios, às margens dos quais se estende a população pouco numerosa. Entre as suas principais atividades econômicas estão o extrativismo vegetal, que é de madeira, borracha e frutas, e o mineral de ferro, manganês, alumínio e ouro. Mas a região se destaca atualmente também como área de ampliação de atividades agroindustriais e ecoturismo. Tá? Então, essas são as principais características da região norte. Também aparece aí para vocês algumas imagens. Então, nós temos aqui, ó, uma das principais manifestações culturais da população norte é o Festival de Parintins, é uma festa típica da região, tá bom? A floresta e os rios formam uma paisagem única, com grande biodiversidade, então uma variedade muito grande nessa região de plantas, né, de animais, tá bom? E também temos aí uma grande riqueza vegetal, que é a madeira, que é um dos produtos do extrativismo da região, tá? Agora a gente vai passar um pouquinho aí para a região Nordeste. Como é a região Nordeste? Essa região apresenta paisagens naturais extremas, litoral úmido, interior em que se estende a Caatinga, além das duas regiões de transição entre os climas úmidos e os climas secos, que é o Agreste e Meio Norte. É a área por onde correm as águas do Rio São Francisco. É a segunda região em população com atividades ligadas tanto à agropecuária e ao extrativismo mineral. Lá tem o sal marinho e o petróleo, quanto à indústria de consumo que se instalaram mais recentemente. Temos também algumas imagens, então, da região Nordeste, veja o mapa, né? Mostrando aí os estados que a compõem. Temos aí o tipo de vegetação, a caatinga, que eu já tinha lido no texto. Essa região aí, é essa plantação que está mostrando na imagem, tá? É um bioma típico do sertão nordestino. A vegetação é muito comum ter no sertão. E também mostra para vocês aí embaixo, Salinas de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, tá? Salinas é o sal, tá bom? Que é produzido lá, extraído, na verdade, né? Olha só, tem a praia em Fortaleza, né, que fica na região Nordeste, que é no Ceará, e lá a festa junina em Caruaru, que é uma cidade do Agreste de Pernambuco, atrai muitos turistas, tá bom? Essa festa aí,
Ela é bem conhecida lá e faz parte da cultura, então, nordestina. Agora a gente vai falar um pouquinho da região centro-oeste. A região centro-oeste, ela é ocupada mais recentemente. Nela se estende o Cerrado e no extremo oeste o Pantanal. A maior parte da sua população veio do sul, expandindo as fronteiras agrícolas e hoje com alto nível de mecanização e tecnologia. Tradicionalmente foi uma área de atividade pecuária. Então, as imagens que eles colocaram aí para vocês, ó, aqui também, né? É a região centro-oeste, os estados que a compõem. Tem uma homenagem lá, que eles têm essa característica de fazer a cavalhada em Pirenópolis, tá? Eles fazem esse desfile aí com os cavalos. Outras imagens que estão mostrando para vocês é a maior parte da população fica concentrada na região urbana. Aqui a cidade de Primavera do Leste, em Mato Grosso. Temos uma imagem do Pantanal, tá? Maior área alagada do mundo. E a plantação lá, né? Tem várias plantações, mas a que mais se destaca é o cerrado, que é esse tipo aí de vegetação que vocês estão vendo. Agora nós vamos falar um pouquinho da nossa região, a região sudeste, onde fica, né? São Paulo. Então vamos lá. Região sudeste, berço da indústria brasileira. Nessa região aparece o maior número de grandes cidades, com grande concentração de população. É a mais populosa de todas as regiões brasileiras. Nós temos 80 milhões de pessoas. Centro econômico e financeiro do país, todas as suas diversas atividades, agropecuária, extrativismo, indústria e serviços, têm alto nível técnico-científico, comparável ao de muitos países ricos. Então, a região sudeste ela é muito bem desenvolvida, tá? Então, aqui está mostrando para vocês quais são os estados que fazem parte aí da região sudeste, incluindo o nosso, que é São Paulo. Tudo bem? Algumas imagens, então, da região sudeste. Aqui está mostrando a grande concentração populacional provoca problemas com congestionamentos, mesmo na mais famosa Avenida de São Paulo, que é a Avenida Paulista. Então, como a população é muito grande aqui na região sudeste, então o número de habitantes acabam prejudicando um pouquinho. Um dos problemas é o congestionamento, né? Porque as pessoas saem para trabalhar, irem para a escola, e aí acaba tendo muito trânsito. Tem uma outra imagem aqui, que é uma área industrial de São José dos Campos, em São Paulo, onde se desenvolve alto nível de tecnologia, tá? É o Tecnopolo brasileiro. Outras imagens, né, ao destaque aí de festas, né, cultura de cada região. Dessa região sudeste, se destaca o Carnaval no Rio de Janeiro, que é bem famoso, tá? E a maior parte da paisagem atual ela é urbana hoje, na região sudeste, com poucos vestígios da Mata Atlântica, que recobria grande parte da região. Então, aqui a gente vê uma imagem do Rio de Janeiro, onde mostra o Cristo Redentor. Ok? Vamos agora para a região sul. A região sul é a terceira região mais populosa do Brasil, com cerca de 28 milhões de pessoas. A maior parte descendentes dos diferentes imigrantes que ocupam a região. Economicamente, é a segunda mais importante do país, destacando-se nos setores de agrícola e industrial. Então, algumas imagens também para vocês observarem a região sul. Aqui nós temos os estados que a compõem, mostra que a agricultura familiar no sul, a indústria de equipamentos para outras fábricas, especialmente de alimentos, tem grande destaque na região sul. Temos aqui também a festa, né, que se destaca lá, que a população do sul guarda muitas tradições, tá, de seus antepassados. Então, tem aqui a festa alemã, realizada em várias cidades criadas pelos colonos, tá bom? Eles têm aí a tradição de realizarem aí a festa alemã. Bom, assim,
A partir dessas características gerais, que estão aqui bastante simplificadas, né, de cada região, foi colocado para vocês um breve resumo, são feitos os programas da União para atender mais especificamente cada uma das regiões, respeitando suas diferenças econômicas e o modo de vida de suas populações, e ao mesmo tempo integrando-as entre si como parte de um país único, tá? Todas essas regiões pertencem ao Brasil, né? Então é um país único. Agora, pessoal, nós vamos fazer os exercícios referentes a essa leitura que nós acabamos de realizar. São exercícios que nós vamos trabalhar com cada região, tá? Bom, o diálogo com o texto, ele começa pedindo para que a gente pegue o nosso encarte de mapas, mas o encarte de mapas não estão com vocês, então não tem problema. Eu planejei essa aula colocando, então, os mapas para que a gente possa realizar as atividades sem maiores problemas, tá? Então, primeira coisa, ó, nós vamos começar a partir do exercício B, porque o A e o B seria para que a gente trabalhasse com o encarte, com os mapas. Então, nós vamos trabalhar de uma maneira diferente, começando pela letra B. Então, vocês vão responder aqui para quais os países que não fazem fronteira com o Brasil e que oceano banha o Brasil? Como é que eu vou saber disso? Se eu olhasse o mapa no encarte. Como nós não estamos com o encarte, nós vamos observar o mesmo mapa que está lá, está aqui, tá? Então, nós temos aqui o Brasil, e a primeira pergunta está falando lá na letra D, quais são os países que fazem fronteira com o Brasil? O que é fronteira com o Brasil? São os países, pessoal, que estão grudadinhos no Brasil, tá bom? Então, você vai observar aqui, ó, os países que estão grudadinhos com o Brasil e vão colocar o nome deles aí na pergunta D, tá? E os que estão mais afastados, então eles não fazem fronteira, então eu não coloco. Ficou claro? Perfeito. Na outra perguntinha, está falando qual é o oceano que banha o Brasil, tá? Quando eu digo que banha o Brasil, é o que bate as aguinhas aqui do oceano em volta do Brasil. Então, você vai ver qual é o oceano que está desse lado e que banha o Brasil. Eu coloco o nome dele para mim. E o que está desse outro lado? Não banha o Brasil, porque aqui não tem nem um pedacinho do Brasil, ó. Somente deste lado, tá? Coloca o nome do oceano, então. Combinado? No próximo exercício, nós temos aí, agora pegue o seu encarte novamente, nós não vamos pegar, nós vamos observar que vocês têm todos os mapas no livro. Então, olha só, pessoal, quando a gente fez a leitura da região sudeste, vocês perceberam que aparece esse mapa aqui no livro de vocês, ó, da região sudeste, tá? Então, você vai olhar no seu livro e vai responder para a Pro a letra B, ó. Em que região do Brasil você mora? Então, São Paulo está aqui. São Paulo é que região? Região sudeste. Então, você vai marcar para mim que você mora na região sudeste. Quais são os estados que compõem a região onde você mora? Então, eu quero o nome dos estados. É só olhar no mapa e ver o nome dos estados que pertencem à região que você mora. Pode pôr o seu estado também. Então, você vai escrever São Paulo. Qual é o outro? Coloca o outro e o outro, tá bom? Não precisa olhar só aqui na minha imagem. Eu fui só para você saber qual é o mapa que você vai usar na atividade. Você tem um mapa no seu próprio livro, ok? No terceiro exercício, hoje conhecemos um Brasil dividido em 5 regiões e nem paramos para questionar por que ele foi organizado desse jeito. Da mesma forma, não perguntamos por que um estado pertence a determinada região e não a outra. Mas, afinal, qual é a importância de ter se dividido o Brasil em regiões? Por que será que foi importante fazer essa divisão em regiões? Tá? Então, você vai dar uma lembradinha, se você não lembra, olhando nos conteúdos que nós já lemos anteriormente. Antes da gente começar a explicar cada região, na aula de ontem, foi falado um pouquinho a respeito por que foi dividido o país em regiões, para facilitar alguma coisa. Que coisa foi essa? Vamos lembrar lá? Quarto, o IBGE realiza o censo demográfico de cada 10 anos. Por que é necessária a contagem da população para o país? Então, por que é necessário
saber o número de população do país, tá? Então, pense um pouquinho a respeito, lendo o conteúdo, e você tire aí, por favor, as suas conclusões e vai colocar para Pro no exercício 4. No 5, identifique as regiões no mapa. Aqui nós temos um mapa e no livro de vocês, folheando um pouquinho aí atrás, você tem o mesmo mapa, olha só. Só que aqui nesse mapa, ele colocou as regiões e também pôs o nome de cada estado. Aqui não precisa. Você vai apenas colocar na legenda o nome de cada região, tá? Tá facinho, é só olhar nesse aqui, ó, já tem o nome das regiões, e você completa no exercício 5, tá? Lembrando que esse mapa tem no seu caderno também, tá? No exercício 6, pessoal, está pedindo para escrever o nome dos estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, ao lado das suas siglas correspondentes a seguir. Então, olha só, eu coloquei o mesmo mapa que vocês têm no caderno, eu coloquei aqui o mapa das regiões e coloquei aqui o Brasil com o nome dos estados. Esses dois vocês têm no livro. Então, vamos começar pela região norte. A região norte é aqui, ó. É a parte que está toda pintadinha, né? De laranja. Então, veja só. A primeira sigla, vamos começar por aqui, ó. A primeira sigla que eles colocaram, tá vendo aqui? É o RO, tá? Então, RO, o que significa RO? E você olha aqui, ó, o RO tá aqui embaixo, né? Então, você se localiza aqui se você não sabe o nome, ó. Então, como que chama RO? Rondônia. Então, você vai escrever aqui, Rondônia, letra maiúscula, que é nome de estado. E o AC? O AC está aqui do lado do RO. O AC, olhei aqui, é o Acre. Então, você vai escrever Acre. E o AM? O AM está aqui, ó. Então, é o Amazonas, tá? Então, para cada sigla, tem um nome de um estado correspondente a essa sigla. Se você não sabe só olhando a sigla, olha no mapa, tá bom? E preenche, por favor. Então, você vai fazer isso na região norte, na região nordeste, que é essa rosinha clara, na região centro-oeste, que é essa parte rosa mais escura, na região sudeste, que é o verdinho, e na região sul, que é o roxinho. Tudo bem? Aí, dúvidas? Olha no mapa que tem no caderno de vocês. Tá? Eu repeti os mesmos mapas aqui porque eu continuei a mesma atividade desse lado. Tudo bem? Depois que você colocou todos os nomes dos estados de cada região, você vai responder para a Pro quantos estados o Brasil tem. É só você contar, olha que o Brasil está aqui no mapa e foi dividido nos estados. Conta quantos tem e põe para a Pro. E qual é a capital do Brasil? E em que região ela está localizada? Tá? Aí tem que dar uma olhadinha lá nos outros mapas que mostram aí aonde está o Brasil e aonde ele está localizado. Tudo bem? Ótimo? Tem o exercício 7 ainda. Com base nos textos sobre as regiões brasileiras, então nós lemos hoje todas as características das regiões brasileiras. Vocês vão preencher o quadro. Então, vocês vão lá na região norte e vão falar para mim qual é a principal atividade econômica dessa região, qual é a principal manifestação cultural e a paisagem de lá, tá? Então, atividade econômica é o que se destaca lá para eles ganharem dinheiro. Manifestações culturais são as festas. Lembra que cada região tem o destaque de uma festa dentro da cultura deles, que eles todo ano realizam? Então, é essa festa que você vai marcar o nome para mim. E a paisagem, você vai falar alguma coisa a respeito de qual é a plantação, né? Qual tipo de vegetação que se destaca nessa região. Tá? E assim nas outras também, na Nordeste, na Centro-Oeste, na Sudeste e no Sul. Então, uma atividade econômica que tem destaque, uma festa, né, que tem lá a manifestação cultural e um tipo de vegetação ou paisagem que você vê que se destaca em cada região, tá? Depois que você fizer o quadro, observando as informações do quadro, qual foi a região que você escolheria para morar, tá? Pro, eu continuaria querendo morar na região sudeste, eu adoro aqui, ok. E se você não
Se você não escolher a Sudeste, você pode escolher outra também, tá? Mas vai me justificar por que você gostaria, então, de morar nessa região. Bom, e de lição de casa, nós vamos fazer hoje a lição de casa 3, tá? Observe a imagem e escreva sobre os problemas que a seca acarreta na vida dos moradores da região Nordeste. Então, aqui mostra, pessoal, uma imagem bem triste, né? O sol, ele acabou aí prejudicando o solo está com rachaduras de tão seco que está essa região aí, que é a Nordeste. Então, você vai escrever, ó, seca no açude de areia de Varaúnas, no sertão do Paraíba. Então, você vai pensar um pouquinho. Essa região, ela foi atingida por uma seca bem drástica. Quais são os problemas que essa seca poderia acarretar aí para a vida de quem mora lá, tá? Então, você vai escrever um breve resumo dos problemas que poderiam acontecer por conta da seca nessa região, tá bom? E o exercício 2 mostra essa imagem maravilhosa aí de Fernando de Noronha, que é um arquipélago de origem vulcânica. Ele está localizado no estado de Pernambuco, na região Nordeste. Observando essa linda imagem, você vai responder, com a ajuda de um dicionário, o que é um arquipélago. Então, você vai procurar no seu dicionário o que é um arquipélago e vai escrever aqui para a Pro a definição que o dicionário traz. Tudo bem? E na letra B, as ilhas que compõem Fernando de Noronha são fluviais ou marítimas? Explique. Então, a letra B é necessário que você faça uma pesquisa aí, tá? É sobre Fernando de Noronha, sobre as ilhas que a compõem. E, esqueci, o que é fluvial e marítimo mesmo? Então, pode aproveitar que você está com o dicionário em mãos, procurar também a definição de fluvial e marítimo, mas não precisa copiar. Só para você entender primeiro o que é fluvial e o que é marítimo. E depois, você vai ver se as ilhas que compõem Fernando de Noronha, o que elas são, tá? Você pode usar o Google aí para fazer a sua pesquisa e responder essa questão. Combinado, meus amores? Então, ótimo. Bom, então a nossa aula termina por aqui, tá? E aí, qualquer dúvida, podem mandar um e-mail para a Procil ou para a Prodaiane, tá bom? E no finalzinho da aula, eu sempre deixo para vocês o questionário de presença. Hoje está um pouquinho diferente. Hoje, o questionário de presença foi substituído por uma atividade avaliativa. Então, quando terminar a aula, você acessa o mesmo link que você já está acostumado, e quando você abrir o link, ao invés de aparecer questionário de presença, vai aparecer atividade avaliativa. Preencha o seu nome completo e responda as questões. Tá? Essa atividade já vai valer para você como presença da aula de hoje e depois a Pro vai corrigir e dar uma notinha aí para você da atividade que você irá responder. Combinado? Então tá ótimo, amores. Então um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana, tá bom? Que amanhã é feriado. Então a gente volta a se ver na próxima segunda-feira. Firmes e fortes aí, tá bom? Um beijo grande. Aproveitem, tá? Divirtam-se com a família, estudem, brinquem bastante, vejam um bom filme, comam pipoca, enfim, curtam bastante aí o feriado ao lado de quem a gente mais ama, que é a nossa família. Tá? Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. Até!